Participe conosco ao vivo no estudo desta lição em nossa escola sabatina online, todos os sábados às 9 da manhã pelo Zoom. No final deste vídeo, veja como participar. Você é o nosso convidado. Olá, seja bem-vindo. Estamos aqui para um vídeo extra essa semana. A lição 22, que tratou da verdade presente da saúde, nos indica a leitura de um apêndice que nos traz informações históricas muito interessantes. Vamos então a esse relato histórico de Tiago White do ano de 1870, ou seja, já 7 anos depois daquela grande visão da reforma de saúde que Ellen White recebe em 1863 e que também naquela mesma visão veio à luz do assunto do vestuário, Sim. que tinha relação direta com o tema da reforma de saúde, né? Esse material histórico, essa declaração de Tiago White, pode ser encontrada no apêndice do Conselhos sobre Regime Alimentar 495. Existe uma nota histórica que diz assim: relatando a reunião campal de Kansas em 1870, o pastor Tiago White fez a seguinte declaração referente à luz progressiva que fora recebida sobre a reforma de saúde, os perigos de métodos insensatos de ensinar os assuntos e a relação da Sra. White para com certas posições extremistas, então sendo defendidas por alguns. Como declaração histórica, ilumina alguns dos ensinos dela registrados naquela época. Então vamos agora à leitura, né? Está lá no Conselho sobre Regime Alimentar, na 495, 496 e 497. É uma declaração de Tiago White, que saiu na época na Review Herald de 8 de novembro de 1870. E ele inicia dizendo assim: a Sra. White falou acerca da questão da saúde de maneira a satisfazer plenamente. Suas observações foram claras e convincentes, se bem que prudentes, de maneira que atraiu os sentimentos de toda a congregação. Nesse assunto, ela evita sempre extremos e cuida em assumir atitudes em que esteja bem certa de não despertar preconceitos. Então nós vamos ver na sequência o que eram esses extremos que a Mensageiro do Senhor procurou evitar. Diz que ela falou do tema de maneira muito equilibrada. Vamos mais. Ainda tenho muito que vos dizer, disse Jesus, mas vós não o podeis suportar agora. João 16, 12. Jesus sabia conduzir o espírito de seus discípulos. Sabia também apresentar a seu povo expectante o grande tema da reforma de saúde, passo a passo, segundo eles a pudessem suportar e dela fazer bom uso, sem irritar o espírito público. Deste outono, há 22 anos, em 1848, foi que nossa mente foi atraída aos prejudiciais efeitos do fumo, do chá e café, mediante o testemunho da Sra. White. Deus tem abençoado maravilhosamente o esforço de afastar de nós essas coisas, de maneira que, como uma denominação, podemos regozijar-nos na vitória, com bem poucas exceções, sobre essas nocivas condescendências com apetite. Havendo nós obtido boa vitória sobre essas coisas, e vendo, Senhor, que éramos capazes de suportá-la, foi comunicada luz no que respeita ao alimento e ao vestuário.
Olha como que de maneira muito simples, didática, Tiago White explica. Na verdade, o tema da temperança já tinha vindo mesmo antes de 1863. Ele fala que pela primeira vez já em 1848 já foi chamada a atenção para a questão do fumo, né? O tabaco, o chá, o café. E nós vemos que também na década de 50, Ellen White já falou sobre o asseio, a higiene. Então ela já tinha trazido elementos sobre o estilo de vida, sobre a temperança, mesmo antes de 1863. Mas então eles primeiro tiveram que conseguir uma vitória nesses pontos e Deus agora comunicou Mais luz. mais luz. E sabe por quê, Mateus? Porque eles já estavam vivendo a luz recebida. E agora estavam prontos para receber mais luz. Mais luz. E aí já fala que era respeito agora ao alimento e ao vestuário. Agora sim, em 1863, que veio uma mensagem claramente contra a alimentação cárnea, mostrando que não era simplesmente a questão de animais imundos, mas a abstenção completa de carnes. Veja que também na mesma altura que vem o assunto do vestuário também, que era para comunicar vigor, saúde, principalmente às mulheres escravas da moda, com aquele vestuário dispendioso, um vestuário que causava efetivamente doenças. Sim. E também sanar dúvidas de maneira as pessoas não irem para o outro extremo, visto que o mundo estava introduzindo uma reforma do vestuário indevida, que ia a extremos. Então o povo de Deus tinha que ser dirigido sobre essas coisas. Mas vamos continuar a leitura, irmão Mauro. Com relação ao uso do fumo, do chá, café, alimentos cárneos e também ao vestuário, há geral acordo. Atualmente, porém, ela não se acha preparada a tomar atitude extrema quanto ao sal, açúcar e leite. Caso não houvesse outras razões para avançar cautelosamente no que respeita a essas coisas de uso tão comum e abundante, uma existe suficiente no fato de não se encontrar preparada a mente de muitos, mesmo para receber os fatos referentes a essas coisas. A completa derrota de indivíduos e a quase destruição de algumas de nossas igrejas pode ser claramente rastreadas a algumas atitudes extremistas no regime desavisadamente dado na Review de Herald há algum tempo atrás. Maus foram os resultados, ao passo que alguns rejeitaram o assunto da reforma de saúde devido a haver sido mal apresentado. Outros, pronta a conscienciosamente, têm tomado posições extremas, grandemente prejudiciais à própria saúde e, consequentemente, à causa da reforma de saúde. Isto mostra, irmão Mateus, que nesses pontos culminantes já eles tinham chegado a um denominado acordo. Que o chá, o fumo, o café e alimentos cárneos e a questão do vestuário, a igreja nessa época estava em pleno acordo. Em 1870. Em 1870. 7 anos depois da visão de 63. Portanto, vemos que a questão do alimento cárneo, alguns acharem que não é da mesma gravidade que o fumo, que o chá, que o café, a pessoa só não entendeu a questão da sequência cronológica da luz. Realmente foi uma luz que veio progressivamente e a luz em relação ao alimento carne veio mais tarde. Mas uma vez que veio essa luz, agora deveria se abster também, tal como já tinha feito com as coisas anteriores. Sim. Então nós vemos, irmãos, isso aqui
está dizendo que os extremistas no meio da igreja causou muito dano. Levou as pessoas a rejeitar outras coisas que já tinham entendido. Isso. Compreende? Os maus extremistas acabou estragando já o que eles tinham entendido. A pessoa criar uma resistência àquilo, né? E a pessoa não dar ouvidos, mas era na figura dos extremistas que estavam ocorrendo isso, os fanáticos, mas Ellen White não tinha dado aval a isso. Então aqui o Tiago White fala que chegou a sair um artigo na Review que causou muito dano, porque apresentava esses pontos avançados que as pessoas não estavam preparadas para tal. Então ele cita aqui sal, açúcar e leite, e eu já faço menção aqui a um texto que colocamos, né, no final, que é do 9º Testemunho para a Igreja, página 161, também está no Conselho sobre Regime Alimentar 207, onde Ellen White fala categoricamente o quê? Não se deve subtrair ao corpo o que ele necessita. Eu uso sal e sempre o usei porque o sal é realmente essencial para o sangue. Então veja só que era muito comum na figura de médicos naturistas na época, os que defendiam a abstenção completa do uso de sal. Assim como o açúcar deveria ser plenamente abandonado, eles falavam o mesmo do sal. E teve que a Mensageiro servir e trazer luz nesse ponto, falando que não, é diferente a situação. E, de fato, Ellen White chegou a entrar em contato com algumas pessoas da época, como o Dr. Jackson, chegaram a ir na clínica dele, e ele tinha ideias muito boas em certos aspectos, mas tinha outros problemas em várias áreas. A questão do vestuário do traje americano era defendido pelo Dr. Jackson. A questão, então, dessa abandono do sal, Ellen White, quando esteve hospedada nessa clínica, ela disse que ela levou o sal dela para continuar usando, né? E, inclusive, um outro ponto que ele falava de uma ociosidade, né, da pessoa para a recuperação, né, do paciente. Ele tinha que ficar lá só jogando xadrez, damas ou dançando. E aí Ellen White viu, bom, essas coisas não dá pra gente seguir por esse rumo, né? E ela, você vê que vai nos seus escritos falar que são raros os casos que o paciente vai necessitar de pleno repouso para restabelecer a saúde, né? Então nós vemos que esses extremistas causaram grande dano, que as pessoas já tinham entendido verdades especiais. E agora, com esse extremo que apareceu, acabaram rejeitando até aquelas que eles tinham aprendido. Nesse estado de coisas, se bem que desanimador, a senhora White sente-se chamada a reiniciar sua obra nesse campo de labor. E assim fazendo, fará com que seus pontos de vista sejam plenamente compreendidos. Convém, entretanto, declarar aqui que, ao passo que ela não considera leite tomado em grande quantidade com pão, como é costume, o melhor artigo alimentar, ela tem se preocupado com a importância da melhor e mais saudável condição possível da vaca, cujo leite é usado como alimento. Ela não se pode unir à circulação de publicações espalhadas que tomam atitude extremista na importante questão do leite. Segundo esclarecimentos atuais relativamente à questão, ela recomendaria o uso muito moderado tanto de açúcar como de sal. O apetite pode e deve ser levado ao parcimonioso uso de ambos. No caso do sal, a comida assim com tão reduzida porção que pareceria insípida
as pessoas habituadas ao uso de muito sal, dentro de algumas semanas de emprego temperante, será penosamente salgada ao paladar. Olha que coisa. A pessoa já estava acostumada com uma porção maior de sal. Tirar o sal ia complicar. Ou colocar, digamos, quase nada. Ia ficar um alimento insípido, um alimento sem sabor. Então deveria progressivamente diminuir, que claro. Não deve-se realmente usar uma quantidade muito grande de sal, vai causar problemas também para a saúde. Portanto, a pessoa que está acostumada com uma dose, ela aos poucos, com a adaptação de algumas semanas do paladar, ela vai agora se acostumar com menos sal e entender que já é o suficiente para colocar no alimento, né? Então nós vemos que realmente, no caso da açúcar, já ocorre de ter muitos alimentos, né, muitas frutas que têm já açúcar natural e o corpo ele absorve. Então vai absorver, ingerir. Já o sal se torna um pouco mais difícil a sua ingestão, a não ser a pessoa que tem o costume de comer algas, né, alguma coisa assim. Aí de fato vai ter, senão vai precisar mesmo do sal. E aí nós sempre indicamos a questão do sal marinho, né? Que realmente aí vai ser de qualidade, vai ter... benéfico. Vai ter uma série de minerais, né? Que vão ajudar então para ter esse equilíbrio no corpo. Sabe, irmão Mateus, até em nossos dias os extremistas têm causado grave prejuízo. Sim. Me recordo de alguém que chegou numa casa de uma família que tinha uma criança recém-nascida, uma criança bem pequena, proibiu o leite, proibiu da família dar leite para a criança, diz que fazia mal, diz que não era para dar leite para a criança. Sabe o que aconteceu? Eu e outro irmão fomos lá e falamos, essas pessoas não estão reconhecidas pela igreja, estão causando dano, é para dar leite para sua criança, tá? Porque criança, a própria Bíblia diz que leite é alimento de quem? De criança. Mas tinha que se alimentar com leite. Resultado, sabe qual foi o resultado? Mesmo a gente indo com bom jeito, lá perdemos a família inteira. Se foram embora por motivo do trabalho dos extremistas. Então, ainda é hoje em nossos dias. É importante, né? Essas experiências nos mostram como que a gente tem que ter cautela no que diz. E então nós vemos que Ellen White fala que realmente não é o melhor artigo alimentar. Ela comenta aqui, ainda mais tomado em grande quantidade. Ela se preocupa com a procedência desse leite. Algo semelhante ela escreve também sobre os ovos, né? Ainda que ela indique, por exemplo, até para uma pessoa que estava anêmica, né? A questão do suco de uva com a gema de ovo batido, né? Ela indicou para fortalecer naquela situação anêmica, mas veja só que ela então tinha essa preocupação quanto às doenças nos animais trazerem um produto de qualidade péssima. E também, meu irmão Mateus, quando ela disse, quando tivesse uma criança mais excitada, não era para dar ovos para essa criança. Isso está escrito desse jeito na palavra que ela escreveu. Sim, também. Também. Então, ela teve um grande equilíbrio nesse assunto. Ela não foi nem no extremo nem no outro, ela foi equilibrada, né? É o que nós podemos dizer de Ellen White. Exatamente. E aí é importante nós refletirmos sobre esse ponto. Então, diante disso tudo, era extremismo pedir que as pessoas abandonassem o alimento carne? Não é isso não que era, não. Não é isso que estava falando. Aqui está falando do leite, do sal, do açúcar. Poderíamos falar do ovo, ainda que Tiago White aqui não mencionou, mas é algo semelhante ao caso do leite. Mas aqui realmente fica muito claro que não era.
Tanto é que Ellen White, em seus escritos, ela fala das famílias pobres e da dependência que elas tinham do leite. E como que você iria tirar o leite? Alguns falam que seria esse o mesmo caso de uma família pobre dependendo de carne. Mas Ellen White fala sim de recomendar o abandono da carne, enquanto que ela fala que não deveria fazer o mesmo quanto a leite. Então já em outras lições anteriores, como na lição justamente imitando a Cristo, tivemos vários textos do Espírito de Profecia mostrando este ponto. Veja que até nos dias de hoje, a pessoa falar que o pobre ele vai estar numa alimentação barata comendo carne é questionável também, esse tipo de raciocínio. Mas é necessário por uma questão não só de saúde, mas moral, o abandono do alimento carne. Então nós devemos ter isso em mente. E dessa maneira, então, fica essa declaração muito clara. O que explica a igreja não ter avançado nisso em sua totalidade é a rebeldia, é a incredulidade. Porque já em 1870, Tiago White escreveu com relação ao uso do fumo, do chá, café, alimentos, carnes e também ao vestuário, há geral acordo. E já estavam nesse patamar da luz. Então a incredulidade que ocorreu por parte, inclusive, do próprio ministério, é que causou tantos danos. De maneira que mais tarde, lemos, inclusive na lição, falando justamente daqueles ministros que recebiam dos dízimos indignamente porque continuavam envenenando suas veias com o alimento carne. Então é muito sério, ela fala que eles estão desqualificados para a obra do ministério. E continuando diz assim: poderão possivelmente ter confiança em ministro que na mesa que é servido carne se une aos outros em comê-la. E o irmão Mateus acabou de ler aqui agora, com relação ao uso do fumo, do chá, do café, alimentos carnes e também o vestuário, há geral acordo. Sabe que acordo? É que não poderiam usar isso mesmo. O acordo que eles chegaram é que isto estava expressamente proibido. Eles chegaram ao acordo. Sabe que data foi isso, irmãos? 1870. E até hoje, quase a igreja todinha ainda continua fazendo o que, irmão Mateus? Tropeçando em vários desses pontos aí. Tá vendo? E o que Ellen White diz com relação à reforma de saúde? Que ela é progressiva. Ela tem que ser, nós temos que melhorar, crescer no assunto da saúde. Que Deus possa abençoar, que nós venhamos ter um maior progresso no assunto da saúde e que as bênçãos do Deus Pai, Filho e Espírito Santo estejam abençoando a cada um de nossos queridos irmãos que venha acertar de coração, estar progredindo nessa reforma. Amém. Amém. Em nosso site vocês encontrarão estudos, notícias, dicas de saúde, além de todas as nossas lições. Participem conosco através da nossa página no Facebook e assistam todas as nossas lições através do YouTube. Você também pode participar ao vivo das lições da Escola Sabatina todos os sábados a partir das 9 da manhã pelo Zoom. Ligue ou mande uma mensagem para os números de WhatsApp que aparecem na tela e venha estudar conosco. Você é o nosso convidado.